Olá, queridos companheiros do canal Onda Espírita, sejam todos bem-vindos. Nós nos alegramos muito com esses encontros semanais, porque são oportunidades que nós temos para conversar um pouquinho sobre o livro Cartas de uma Morta, de Francisco Cândido Xavier, onde a Maria João de Deus vai relatando as suas experiências e nos faz refletir sobre o nosso momento, né? Nós estamos hoje no planeta Terra, mas sabemos que com certeza todos partiremos para a pátria espiritual um dia. E como nós chegaremos do lado de lá, né? Como seremos recebidos? Será que nós vamos entender esse processo? Será que nós não vamos entender? Então é fundamental esses estudos para que a gente entenda que todos nós temos um companheiro, um amigo que está conosco em todos os momentos. A generosidade divina não nos deixa sozinhos em nenhum instante. Muitos de nós chamamos de anjo guardião, mentor, guia espiritual, voz do além, né? Cada um dá uma denominação. Mas nós sabemos que este irmão espiritual, ele foi trazido para nós, para nos orientar, nos intuir, nos acompanhar nesse nosso processo evolutivo. Ainda quando estamos aqui encarnados, e mesmo quando partimos para a pátria espiritual, também nos é concedido esse irmão para nos acolher, nos receber e nos orientar. E estudar esses livros é importante para que a gente possa entender o processo do lado de lá, para que a gente não se sinta perdido quando desencarnar, né? Para que a gente não dê tanto trabalho para esse irmão abençoado que vem nos receber, para nos orientar nesse novo processo que nós vamos passar. Então é muito importante que nós entendamos este processo. Muitas vezes nós achamos que estamos sós, né, que fomos abandonados, mas na verdade não. O nosso anjo guardião, ele está sempre conosco, em todos os momentos. Muitas vezes nós não o percebemos pelas atribulações da vida, pela nossa falta de fé, né, pelas tristezas a que nós ficamos mergulhados muitas vezes, mas tenhamos certeza absoluta que mesmo nesses instantes, Ele está conosco o tempo todo. E é isso que a Maria vem trazendo para a gente. Durante todas as narrativas da Maria, ela sempre fala do guia espiritual que está com ela. Então a Maria vai tendo experiências na vida espiritual e este guia vai orientando para que ela não fique perdida, para que ela se perceba das sensações, das situações, né? Que ela vá transitando pelas orbes e ela vá conhecendo outras moradas do Pai, né? Ela foi no planeta Saturno, ela veio para o planeta Terra e toda essa caminhada da Maria no plano espiritual vai trazendo para a gente muitas reflexões, né? Vamos lembrando que a Maria, enquanto encarnada, foi uma pessoa muito abençoada, bondosa, generosa, mãe de família atenciosa, religiosa, teve uma vida digna, né, na Terra, e quando ela foi recebida na pátria espiritual, também ela teve a oportunidade desses conhecimentos porque ela se abriu para isso. Ela entendeu o que estava acontecendo com ela e ela se permitiu essas experiências, né? Porque nós sabemos que nosso conhecimento ele não vai dar saltos. Nós vamos absorvendo os conhecimentos gradativamente e são esses conhecimentos que nós vamos recebendo que nos levarão a mundos melhores, né? A experiências melhores. Porque o que o Deus nosso Pai quer para a gente é que sejamos felizes. Nós nascemos simples e ignorantes, mas a nossa trajetória nos leva a ser perfeitos e felizes. Cada qual o seu tempo, cada qual com as suas obras, mas nós sabemos que em todos os momentos nós estamos amparados, sempre. E nós vamos então refletir sobre 3 capítulos hoje. O capítulo 74, onde fala a lei da gravitação subordinada à vontade. Então, a lei da gravitação subordinada à vontade. Começa o capítulo
com o guia espiritual falando para Maria: não suponhas que te vais mergulhar nas extensões aquosas dos oceanos terrestres. O receio é injustificável, porque a lei da gravitação agora está subordinada ao teu íntimo querer. Já não estás sob as leis físico-químicas da Terra, cujas medidas e pesos nada mais significam para nós. Pensa no local aonde mais desejaria retornar, idealiza-o na mente, segundo as tuas lembranças, e a vontade te guiará ao lugar de tuas preferências. Atentando bem às advertências do mentor que me seguia, impulsionada pelo meu desejo, mudei de rumo, e como pensava nos seres caros que no mundo havia deixado, repentinamente achei-me entre eles na nossa antiga habitação. Então vamos lembrando que no item anterior a Maria estava vendo o planeta Terra de longe e ela falava no capítulo que era uma esfera líquida, né? E conforme ela vai se aproximando, ela fica meio receosa, tendo a sensação de que ela vai cair mergulhando em tudo aquilo. E na verdade o que o mentor diz para ela que isso não vai acontecer, porque a condição físico-química dela agora é diferente. Então ela não vai cair em uma queda livre, né? Ela tem condições, esse corpo espiritual dela é mais sutil. Então ela tem a condição, né, de estar tramitando de uma forma mais leve. Ela não vai cair em queda livre. E ele vai além. Ele diz para ela que a mente dela levará aonde ela deseja estar. Então, a gente tem que entender que na vida em espírito, né, o nosso pensamento e os nossos sentimentos vão determinando, então, os estágios mais sutis que a gente vai conseguindo, vai galgando, né? Conforme mais sutil o nosso corpo espiritual, conforme mais amorosos os nossos sentimentos, maior é a nossa evolução e maiores condições nós teremos de chegar a certos lugares, né? Se nós fizermos um comparativo com outras obras do André Luiz, nós vamos observando que os nossos irmãos que desencarnam em condições ainda viciosas, arraigadas ao planeta Terra, eles têm muita dificuldade de se locomover. Sentem o seu corpo doente, pesado, né? Eles se veem, porque a mente cria o ambiente, eles se veem num ambiente triste, trevoso, né? É a própria condição mental do espírito que vai direcionando ele para os lugares. E aqui a gente observa que a Maria, como ela já desencarnou numa condição de um ser bom enquanto estava na Terra, e ao ser recebida na pátria espiritual, ela se abriu para esses novos conhecimentos, ainda que tivesse medo, porque não sabia o que vinha pela frente, mas ela se permitiu aprender, ela já está nesta condição, né, de volitar, de ser transportada de um espaço para o outro pelo poder da mente, né? Então, a própria consciência da Maria a leva ao lugar que ela mais desejava ir. E aonde ela pediu para ir? Ela pediu para ir ver os familiares, que eram pessoas que ela sentia muita saudade, né? Continua, então, no item 74, a única possibilidade de influência dos três passados sobre os encarnados. Começa assim: ninguém me viu, apesar de me sentir bem viva junto de todos. Então solicitei da entidade amiga que me acompanhava uma explicação para aquela situação embaraçosa, dizendo-lhe da inutilidade de nosso regresso ao ambiente dos encarnados, pois não se apercebia da nossa presença. Então vamos lembrando que quando a Maria fixa o pensamento no que ela mais desejava, ela construiu na mente dela o quê? A lembrança da casa. A casa onde ela morava,
os filhos, os 9 filhos dela que ela tanto ama, o marido. E essa construção mental levou então a Maria em espírito até a casa dela. Mas qual a surpresa da Maria? Quando ela chega na casa, ninguém a percebe, ninguém a vê. E isso causa-lhe espanto, já que ela vê todos, né? Ela está vendo todos os filhos, está vendo o esposo, está vendo a casinha dela, né? Uma casinha singela, mas cheia de amor. Porque a gente sabe que a Maria, enquanto encarnada, ela construiu um lar amoroso, né? Religioso, criou os filhos assim com os preceitos das orações, da presença de Jesus, do respeito, da boa conduta. Então o ambiente da casa da Maria é um ambiente muito harmonioso, né? E aí ela estranha, porque ela está ali, ela está vendo todos, mas ninguém a vê. E ela quer saber do mentor dela, né? Por que isso acontece? Disse-me então que os trespassados não tinham o direito de influenciar a iniciativa dos entes que haviam deixado no mundo, aos quais os sofrimentos e os trabalhos eram peculiares, acrescentando que deveríamos agir apenas nos domínios da inspiração, atuando indiretamente a fim de se desviarem das resoluções insufladas por espíritos malfazejos que infestam os ambientes humanos, onde as irradiações da ambição, do egoísmo e da maldade costumam superar as elevadas vibrações do bem. Então, o que o mentor está dizendo para ela aqui? Olha, Maria, eles não podem realmente te ver, porque você não pode influenciá-los. Por mais que você os ame, porque são seus filhos enquanto estava na Terra, você não tem o direito e nem a permissão de influenciar na vida deles. Então, o que acontece? O máximo que você pode fazer, o máximo que te é permitido, é inspirá-los, né? Então, ou seja, ela emanar dos pensamentos dela, né, os desejos de felicidade, de amor que ela tem pelos filhos e pelo marido, e eles então, através dessa inspiração, poder lembrar-se dela. Mas é uma inspiração que não pode interferir na vida deles, no destino deles. É apenas para protegê-los de algum espírito malfazejo, como ele diz aqui, né? Protegê-los de algum mal que possa acontecer através da inspiração, mas jamais interferir ou mudar o destino de ninguém. Isso não é permitido. No item 75, lembranças e lágrimas. Aconselhou-me, todavia, que me dirigisse com insistência a todos vós, como se estivéssemos em animada palestra. O que fiz empregando todo o meu potencial de energia psíquica. Com os meus esforços, porém, somente consegui que vos lembrassem ardentemente da minha pessoa. Falastes da saudade que a minha ausência produzia em vossos corações, da antiga convivência dos pequeninos episódios domésticos, de que vos recordáveis em precisão maravilhosa, em suas mínimas particularidades, e francamente chorei, sensibilizada em vos ouvir. Então vamos lembrando que o guia está dizendo para ela o que? Olha, Maria, você pode inspirá-los, né? Você pode emanar bons pensamentos para eles. E quando a Maria então faz isso, o que acontece? Ela percebe que os filhos lembram-se dela, tem a recordação da mãe zelosa, da mãe carinhosa, da mãe que cuidava da casa com muito carinho, com muito zelo, da mãe que cozinhava para eles, da mãe que afagava a cabeça deles, da mãe que ensinou cada um deles a fazer prece, a orar em família. E isso tudo, esses pensamentos, né, que a família tem da Maria, deixam-a muito sensibilizada, ela se emociona e ela chora, porque na verdade, o espírito desencarnado, assim como nós, também tem saudade, né? Às vezes nós não entendemos muito esse processo.
Quando um ente querido nosso parte para a pátria espiritual e nós ficamos muito tristes, muitos de nós se revolta, né, não aceita essa partida, e aí cria-se um luto infindável. É claro que não é fácil. Quem já perdeu alguém que ama muito sabe que é difícil e que tem que se viver esse luto, mas ele não pode ser um luto eterno. Ele tem que ter um fim, porque nós sabemos que este nosso luto na Terra interfere aos nossos familiares que estão na pátria espiritual, porque eles também lá estão num processo novo, eles também sentem saudade, eles também têm dificuldade para entender esse afastamento. Então é muito importante que nós, quando nos referirmos a um parente, a um amigo, alguém muito querido que partiu, que nós nos referíssemos a eles com alegria, lembrando dos bons momentos que foram vividos na Terra, né? Contando dos casos engraçados e felizes que foram vividos juntos, porque tudo isso que nós conversarmos aqui, o nosso pensamento vai chegar ao nosso ente querido e ele vai receber no seu coração esse nosso amor, esse nosso carinho, que para eles também é muito importante, porque eles também estão saudosos, eles também gostariam de vir, nos abraçar, conversar conosco. Então, essa via de mão dupla, ela acontece tanto aqui para os encarnados quanto lá para os desencarnados. Então, é difícil, mas nós precisamos treinar os nossos pensamentos para esta situação. Porque o que nós sabemos que é fato, e aí não se muda, é que um dia nós também estaremos na pátria espiritual, também passaremos por essas experiências, também sofreremos a dor da separação. E teremos que ter esse entendimento de que é uma separação momentânea, que depois de um tempo, os nossos amados estarão conosco também na pátria espiritual, porque esse é o processo evolutivo de que tanto precisamos, né? Então é muito importante nós termos esse entendimento. Segue a Maria. As vossas carinhosas lembranças me comoveram e me fizeram grande bem. As boas palavras que pronunciastes a meu respeito, ditadas por pensamentos elevados, filhos da afetividade que nos unia. Minha consciência sentiu-se mergulhada num ambiente de serenidade e de paz. E eu me lembrei das lágrimas que derramara nas noites longas de graves preocupações morais, das dificuldades que atravessara na existência, dos obstáculos vencidos com as minhas constantes preces para que o nosso lar fosse um ninho de carinhosa paz, para que a pobreza material não prejudicasse a luz do amor, a sublime riqueza dos humildes. Então, tudo o que eles estavam falando, né, sobre a mãe, o que trouxe para ela? A lembrança de toda a sementinha que ela plantou nesse lar. Que embora ela tivesse muita dificuldade financeira, casa simples, né? Não tinha muitas condições, mas que sempre houve ali o quê? A perseverança da Maria, a perseverança de manter um lar unido, feliz, harmonioso, onde a prece era o alimento maior, era a sustentação da família. Então isso para ela trouxe aquele alento, né? Que bom. É como a gente fica pensando, né? Que bom que nós fizemos o que é certo. Que bom que nós cumprimos a nossa tarefa. Que bom que as nossas sementinhas do amor foram plantadas e estão brotando na terra. Bom, por fim, segue no último parágrafo. Eu não podia, contudo, imergir-me nesta pélago de lembranças. Era necessário preocupar-me com as modalidades da minha nova vida, e foi nessa disposição de espírito que procurei me afastar daqueles poucos minutos de convívio espiritual convosco. Então a Maria encerra o capítulo dizendo assim: foi muito bom estar com eles, né? Acalmou, aquietou o meu coração saudoso, mas hoje eu já tenho entendimento de saber que é um momento de visita, que eu não posso permanecer neste lar, não posso influenciar estes moradores, né? Eu tenho que seguir o meu caminho.
Então, nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos ter o entendimento que a nossa vida, ela segue. E nós temos outras coisas para fazer, tarefas a cumprir dentro do reino do nosso Deus. Então, nós não podemos estagnar, né? Ela não poderia ficar no lar por muito tempo, ela não poderia influenciar os seus queridos. Ela poderia zelar por eles, inspirá-los, acompanhá-los a certa distância, mas ela tinha uma tarefa a cumprir, ela tinha que seguir essa tarefa. E tendo esse entendimento no coração, né, porque é uma pessoa muito bondosa, ela segue então de volta, ela retorna em espírito para essas novas oportunidades que ela precisa galgar. Porque o que Deus prepara para nós é trabalho, caridade, amor, por onde quer que estejamos. Quer seja aqui encarnados, quer seja na pátria espiritual, são grandes tarefas que nós temos a cumprir. E todas elas em prol dos nossos irmãos. É aquela velha história, né? Doamos o que temos de melhor. Recebemos do outro o que ele tem de melhor. E assim nós poderemos crescer juntos, nos melhorarmos juntos. E galgarmos aí, então, mundos mais felizes, que é o que Deus, nosso Pai, deseja de todos nós. Bom, meus queridos irmãos, é isso que nós tínhamos para falar. Fica aí a reflexão, né, da importância de nós estarmos em fraternidade, de respeitarmos os espaços e de nos aprimorarmos a cada dia, né? Eu agradeço muito a todos vocês, peço que curtam o nosso vídeo, compartilhem, façam comentários, né? Divulguem, porque para nós é muito importante. Os nossos trabalhos, eles continuam, né? Nós temos trabalhos que continuam e a presença de vocês em compartilhar e curtir o vídeo é fundamental para que a gente leve, né, esses trabalhos adiante e atenda as pessoas que tanto precisam. Peço que todos fiquem com Deus, um grande carinho, um grande beijo e até a próxima oportunidade. Que Jesus, o nosso Divino Mestre, esteja conosco hoje e sempre, nos iluminando, nos inspirando e nos fortalecendo todos os dias.